Oi, Oi, eu me chamo Radassa e a Giovana? e hoje nós vamos falar sobre o livro chamado A Maior Conexão de Escada. Bom, ele é bem interessante e eu recomendo vocês a lerem. Eu também. Ele fala sobre Caio e sua namorada, o começo dele, que estavam vendo o pôr do sol no farol da Barra. Porém, além deles, outros casais também estavam vendo, mas estavam tirando várias fotos. E ele e sua namorada meio que estavam debochando, pois parecia que os casais só iam ver essa última vez o pôr do sol. Aí, o celular de Caio, ele começou a receber notificações, só que ele ficou meio curioso para ver, então ele deu uma espiadinha. A sua namorada disse que o trato que eles tinham feito não era esse, de olhar o celular. Só que ele disse que foi assim que eles se conheceram, por meio da tecnologia. Então, ele foi e olhou a mensagem. Ele viu que era de um amigo muito antigo dele, que estava mostrando um quiz antigo que ele tinha feito com 14 anos de idade. Ele relembrou vários momentos antigos da vida dele, como esse quiz. Bom, agora eu falo sobre o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é Quero um orelhão só pra mim. E ele já inicia com o Caio querendo o dever, a cópia do dever de matemática. Então ele resolve pedir pra menina que ele gosta da sua sala, a Camila. Ele sabe que se ele fizer, ele ligar pra ela em casa, o irmão poderia caçoar dele. Então ele resolve ir até um orelhão mais próximo e ligar pra ela. Só que quando ele resolve ligar, ele se depara com um dos piores obstáculos, o seu irmãozinho. E logo ele grita que é a namorada dela no telefone. Logo chega ela toda com raiva e fala: o que é, Caio? E tipo, ele fica pedindo o dever de matemática e ela fala que não. Como continuação, ele acabou de ler um livro de uma autora de 14 anos, chamada Natália. Assim, ele começou a saber da história dela e ele meio que se apaixonou por ela. Então, ele foi numa agência procurar sobre a Natália. Só que aí, o que aconteceu? Ela era muito ocupada, então ela não tinha como atendê-la. Assim, a agência deu o contato do Júlio, e foi assim que eles começaram a conversar. Criando uma amizade. Criando uma nova amizade. Bom, já no capítulo 2, quando ele começa a conversar com o Júlio, ele conhece o ICQ, que é um site tipo pra conhecer novas amizades. E assuntos de seu interesse. Sim, e é lá que ele pesquisa novas garotas, né? E ele manda oi pra algumas que ele gostou e apenas uma responde, que é a Vitória. Começou várias outras, e nelas ele começou meio que uma relação profunda com ela, porque ele falava sobre o seu dia a dia, sobre tudo que acontecia na sua vida. Então eles começaram uma conexão de escada, pois eles estavam muito próximos e estavam sempre aprofundando mais o assunto. Porém, ela morava no Amazonas e ele morava aqui em Salvador. Então era meio difícil, né, de eles se encontrar. Então eles faziam ligações e eles mandavam fotos um pro outro e assim foi uma relação bem legal. No terceiro capítulo, a amizade entre Júlio e Caio se fortalece mais ainda, onde eles começam a se tornar melhores amigos. E também tem uma nova descoberta, que é o webcam, que é a videochamada, que é por onde ele e a Vitória se comunicam. Assim, se fortalecendo cada vez mais esse amor, pois ele via a diversidade do lugar onde ela morava, ela também via onde ele morava, e assim eles iam descobrindo mais um do outro. Durante esse tempo, o Júlio e o Caio estavam estudando bastante, pois iriam fazer um concurso. Dias depois, eles fizeram e descobriram que passaram, então foram comemorar, tomando bastante açaí. Porém, o Júlio pergunta para o Caio, nesse encontro, se o Caio não ia fazer uma surpresa para a Vitória, viajando até lá, com o dinheiro do concurso que ele tinha recebido. Ele responde que o que falta é coragem. Quando chegou lá, ele ficou com muito medo, pois era a sua primeira viagem sozinho. Então, a moça que estava do lado dele disse para ele não ficar com medo e que ia dar tudo certo. Então, ocorreu algumas turbulências, mas ele ficou tranquilo, meio apavorado, mas mais tranquilo. Assim, ele chegou lá e... Quando ele chegou em Manaus, ele ficou hospedado na casa de seu tio e experimentou várias comidas, como a vitamina de Guaraná. Logo após um dia, mais ou menos, ele liga para Vitória e fala que está
está por perto. Vitória não acredita, ele fala que em que outro lugar ele poderia experimentar a vitamina de Guaraná. Ela, surpresa, desliga na cara dele. E aí ele fica tentando ter relação, procurando ela em todas as redes sociais, mas ela perdeu a relação com ele. E ela, tipo, meio que sumiu, viu tudo. Então, depois que ela perdeu os contatos com ele, ele volta pra Salvador, só que muito triste. Então ele decide também apagar tudo, todas as redes sociais, todas as relações que ele também tinha com ela. Então, ele agora só vai da escola pra casa e de casa pra escola. Meio triste, tipo, só entrando no quarto e ficando meio que isolado. E trata os pais com grosseria. Por conta disso, a mãe dele se irrita e resolve levar ele para as ilhas de Itaparica, né? Fazendo com que ele se acalmasse e relaxasse mais um pouquinho. Lá na ilha de Itaparica, ele vai para a praia, ele vai conversar com os amigos da mãe dele e tal. Até que ele conhece um grupo de adolescentes da sua idade que convidam ele para conversar. Então ele vai lá e conversa com os amigos novos até descobrir uma menina chamada Samantha. Nisso, ele começa uma longa conversa com ela, só que pessoalmente. Assim, ele começa a se apaixonar por ela. E aí, os amigos dele percebem isso. E também percebem que ela também estava começando a gostar dele. Até que um dia ela chama ele pra ir na casa dela, né? Pra eles conversarem. E pra ver um CD lá que eles tinham em comum. Sim, e pra jogar a conversa fora. Porém, quando ela estava mexendo no computador, ele resolve surpreendê-la com um beijo. E logo após o beijo, ela conta a ele que ela conhecia a Vitória e que a Vitória tinha contado a história deles pra ela. Assim, ele achou que era uma pegadinha, pois tudo tinha a ver com a Vitória, mas ela disse que não, pois ela jogava papo fora com ela. Então, ele meio que tenta se afastar dela. Discretamente. Bom, já no capítulo 6, ele resolve voltar aos poucos, né, com as redes sociais. E assim, ao decorrer do tempo, ele descobre o Orkut, né, que é por onde ele volta a falar com a Vitória, né, e tipo assim, ele vai começando a voltar falando aos poucos, né, porque ele ainda tem sentimentos do seu passado com ela. E aí ele descobre, nesse decorrer do tempo, que ela estava namorando, né, e por conta disso, ele resolve se aproximar de outras pessoas, né, ele acaba voltando a falar com a Safira. E aí, nesse decorrer do tempo, ele começa a voltar, como ela disse, a voltar a falar com a Safira. E aí eles começam a aprofundar mais a amizade, pois ele vê fotos dela, ele conversa com ela. Então eles tornam uma amizade bem bonita. No capítulo 7, ele volta a amizade com Júlio, ele se aproxima de Júlio. E Júlio percebe que ele não está tão animado assim. Então ele decide fazer uma surpresa para Caio. E ele leva ele até o aeroporto, assim levando ele no avião por uma viagem para Salvador. Só que Caio fica muito aflito porque tem medo de avião, mas depois ele percebe que a vida é bela e que não tem motivo para ficar triste. Bom, depois ele tinha feito um concurso e ele ficou em 10º lugar, mas mesmo não ficando entre os top 5, decidiu comemorar na lanchonete. Logo após, se inicia as aulas, e quando ele chega na sua sala de aula, ele se depara com uma aluna nova. E quando ele vê, é a sua amiga que ele tinha visto na ilha de Itaparica. A Safira. A Safira. Já na última página do livro, tem a Safira mandando uma mensagem pra ele, perguntando se ele anotou a atividade do dever de matemática. Então, começa uma longa conversa. Esse livro eu gostei bastante dele, pois é uma história que poderia ter acontecido na realidade. Então ele é bem divertido e eu queria que contasse mais, né, sobre a Safira e o Caio, sobre mais a relação deles, mas eu gostei bastante. Eu também gostei muito, mas na verdade eu pensava que ia ser mais um daqueles livros de escola, né, que a maioria dos alunos não gostam. Mas na verdade eu me surpreendi e eu adorei o livro. Eu achei que é sempre bom a gente contar sobre como era o passado e como é hoje em dia, né? Só que no final eu esperava que ele iniciasse uma relação amorosa com a Safira, né? Pois agora ele está mais próximo dela, ela está por perto, mas eu esperava um pouco mais.
Só dessa. Mas, resumindo, o livro é muito bom e recomendo que vocês Muito pra leiam. vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.